Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho. Não esqueçam de deixar suas aguinhas para vibração, né? Que nós recebemos a visita dos mentores da casa, não só da casa, né? A equipe espiritual que é muito grande, muito abrangente para as nossas necessidades morais. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Apóstolo Paulo, Lyon, 1861. Só um trechinho. Perdoar aos amigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Vocês imaginem se a gente entrar num labirinto da vida, tudo escuro, aquele momento realmente expiatório, aquele momento que parece que a gente está sozinho na vida, que as coisas nos apertam tanto que tolhe o raciocínio, a nossa emoção fica confusa. Como agir? Tem que ter um farol. Vamos imaginar que a gente fique perdido no umbral, que a gente cai ali, vou falar de paraquedas, né? Mas que a gente faça um tour ali para essa dimensão mais densa. Como reagir sabendo que essa vibração nos puxa? É a intuição. A ponte entre a lógica e a emoção é a intuição. Mas a intuição tem que ser adquirida. Ela tem que ser aperfeiçoada. Tem que ser um trabalho. E só é possível quando a gente olha para dentro. É muito fácil eu falar, fulano, apontar o dedo, né? Fulano fez, fulano é assim. Meu Deus, me livre. Ser como tal ou como aquele. Às vezes a gente vai para a soberba, achando que a gente é, ainda não sendo. Somos herdeiros, mas temos que conquistar, né? E às vezes a gente vai para a desvalorização também, que é o oposto, é a mesma moeda do outro lado, onde o nosso ego está tão esfrangalhado, desculpe a linguagem, que a gente não acha que é possível fazer nada. Então a gente precisa desse meio termo. A gente precisa do equilíbrio. Então a gente começa o nosso estudo hoje falando de novo sobre o perdão. O perdão não é de hoje. O perdão está associado aos nossos fracassos do passado. Aos fracassos onde nós fizemos e nós induzimos. Que eu não sei o que é mais grave. Onde sugerimos para, às vezes, mentes frágeis, faça, vá. Estimulamos muitas vezes vícios, delinquência, violências e achamos que só abrimos a boca e não fizemos mais nada. Como se isso não tivesse uma carga de sobremaneira pesada. A persuasão é uma arte que nós precisamos lapidar pelo amor. Induzir, empurrar, né? Mostrar um caminho que não seja bom, nós somos corresponsáveis. Eu não sujo minhas mãos, mas eu lambeio minha alma. Então é isso que está acontecendo conosco. Muitas vezes a gente não viu o que fez. Não vimos que naquilo que eu não consigo perdoar, eu posso ter dado o primeiro passo, a primeira ofensa. Porque eu percebo quando eu sou ofendida. Mas como é difícil eu perceber quando pesou no outro, né? Quando eu ofendo. Eu só disse. Foi sem querer. Mas quando alguém faz e bate na minha prepotência, eu não tolero. E aí a gente vai para a guerra. Do amor, nós vamos para o ódio. E às vezes muito rápido. Eu fico pensando, né, que eu acompanho muita terapia de casal. Eu fico pensando, puxa vida. Você escolhe um parceiro e de repente passa 3 anos, eu não quero ver ele pela minha frente.
Passa 7, a gente está quase se enforcando, né? Parece que a gente tem que enfrentar etapas. O que acontece? Por que a gente adoece no sentimento? Então vamos lembrar que a gente tem muita reverberação das aflições vividas no passado. E isso causa o estado que a gente vai falar hoje. Então a ansiedade patológica falam de nós, precisamos perdoar. Nos perdoar. E como diz Paulo de Tarso, que ele é sábio demais, né? Quando você perdoa alguém, você está se perdoando, porque é a lei da atração que permite que essa pessoa entre na sua vida. E o efeito dessa pessoa, você conseguir, pelo menos, contemporizar. Não é amar de ternura. Como que eu vou ter ternura para uma pessoa que ainda hoje me causa um certo medo? Como ter essa leveza de confiar e abraçar com a ternura? Então não é esse amor que ele está dizendo. Ele está falando do amor fraternal, da compaixão, da compreensão do estado psíquico que se encontra uma pessoa que agride. Agride fisicamente, agride verbalmente e agride pela chantagem emocional, da dependência emocional. Sério, não é? Ansiedade. Vamos lá, senão eu vou falar a noite inteira hoje. Já deu para perceber, né? A pessoa portadora de ansiedade patológica tem a ilusão de controlar o tempo, as pessoas e todas as coisas que não dependem dela. Não é uma prepotência? Se eu não fizer, se eu não estiver lá. Veja uma hora que acontece muito disso, é a nossa hora da partida. Muitos de nós já temos uma compreensão da vida do outro lado, sabemos da imortalidade da alma, mas na hora de nos desprender do corpo, porque chegou o momento, o que acontece com a gente? A gente se segura no corpo. Não é por medo da morte, é como vão ficar aqueles que eu tenho que cuidar. Mas eu tenho que cuidar temporariamente. Eu também tenho que aprender a soltar. E confiar que se eu não estiver ali, a mão do Pai vai aparecer de alguma forma. Então, olha só o exercício que a gente tem que fazer no desapego, não aos bens materiais, mas o desapego ao controle sobre as pessoas, o tempo e as coisas. Difícil, não é? Isso é causado pela irresolução de tudo o que pretende e pensa. É um panorama de grande angústia. É o andar na corda bamba. Devo ou não devo? Faço ou não faço? Tenho tempo ou não tenho tempo? Isso é para mim ou não é para mim? É uma angústia mental que ele fica remoendo. Então a ansiedade patológica, porque a ansiedade é um estado biológico natural de todo ser humano. Precisamos pelo instinto de sobrevivência. É um alerta do sistema nervoso por uma ação de perigo. Ok. Mas quando ele ultrapassa a linha da sobrevivência, ele fica patológico, existe uma cronificação do nosso caráter. É o nosso passado gritando na nossa orelha. Só que é por uma atuação delirante. Eu acho que eu vou ser o salvador, porque o meu ego não aguenta saber que eu fui o causador da tragédia. A gente transforma. Muitas vezes, quando a gente encontra alguém do nosso passado, na nova reencarnação, a gente olha para a pessoa e sente uma angústia. A gente fala, nossa, não foi com o cara daquela Yara. Né? Pode ser, né? Eu posso ter causado. Mas, às vezes, não vai com a cara da Yara porque causou. A culpa bate. Só que, ao invés da gente ter humildade, eu tenho uma aversão pela pessoa. Então, é pela pessoa o que ela me faz lembrar daquilo que a minha consciência pesou. Olha que interessante que é a neurose. Por isso que a gente não faz projeção tão simples. Às vezes nós fazemos projeções extremamente graves, complexas. Então, resumidamente, nós temos os tipos de ansiosos, que são os tipos fóbicos. Né? Sentem grande desconforto ou medo diante de determinados animais, objetos ou situações. Tempos atrás, acompanhei uma senhora em terapia que ela tinha verdadeiro pavor de gato.
E ela conseguia sentir o cheiro da pessoa que tinha gato. Dá para imaginar isso, gente? Olha, demorei para entender, viu? Eu não consigo sentir o cheiro de gato, né? Mas ela conseguia perceber e, olha, não errava. Em processo de terapia de regressão de memória, ela conseguiu acessar momentos que ela foi torturada, né? E a pessoa que eu fazia tal coisa tinha muitos gatos. Então, olha a fixação no animal. Então, não era o animal. Era o trauma que estava vivo dentro dela, que tinha ultrapassado a ação do tempo, mesmo já numa nova reencarnação, e ela então entrava em estado fóbico toda vez que via um gato. Então não era o gato. Era a lembrança que estava viva dentro dela. O problema não é lembrar, é a emoção que a gente ainda tem sobre a lembrança. Os somatizadores, em situações que consideram estressantes, apresentam tensão e alterações físicas, como dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, né? Acompanhei uma professora, vou contar todos os casos, né? Mas acompanhei uma professora que ela dava aula numa escola de periferia que estava ficando cada vez mais violenta. E ela trazia o medo já de outras coisas, né? Então, aquilo foi começando a ficar uma sensação de pânico tão grande, as crianças não a respeitavam. Toda vez que ela entrava na sala, as crianças pareciam que se agitavam mais, ela foi ficando com fobia. Então, toda vez que ela tinha que entrar na sala de aula, ela passava mal, taquicardia, sudorese. Realmente parecia um infarte, parecia que ela estava tendo um mal, né? Aí, depois de um tempo, ela conseguiu uma licença. Legal, né? Descansei. Toda vez que ela se aproximava da escola, passava mal. Fora, estava bem. Olha que interessante. Isso é complicado, porque a pessoa que não entende como a mente é poderosa e como ela somatiza, vai achar que é frescura dela. Olha, que legal, né? Para estar no shopping, ela está bem. Né? Mas para voltar para o trabalho, não. Por isso que a gente não pode julgar. Lógico que tem gente que é muito danadinho. Sabemos que tem muita gente que gosta de levar vantagem. Mas muitos realmente são pessoas que estão com adoecimento da ansiedade e aquilo está tão machucado que ela consegue gerir outras áreas da vida, mas aquela onde o trauma se manifesta, ela não dá conta. Precisa entrar muitas vezes com medicação. A medicação para os transtornos de ansiedade. Vamos lembrar, se você estiver passando, algum familiar ou amigo, não é porque melhorou que para a medicação, no mínimo 2 anos de medicação para estabilizar verdadeiramente o quadro. Está bem? Os psicastênicos têm dúvidas em excesso, pensamentos obsessivos, compulsões irracionais. Gente, conhece alguém? Fobia social, né? O caso dos introvertidos, sentem grande insegurança e desconforto em situações sociais e que precisam expor-se, ou que envolvam interação com outras pessoas. Não quer dizer necessariamente o tímido. Às vezes o tímido gosta de estar na balada. Ele vai ter dificuldade, às vezes, de se expor, para dançar, né? Para chegar numa pessoa. É verdade. Mas ele não quer dizer que ele não gosta de estar em público, tá bem? Muitos de nós vamos falar em público, pega o microfone, você sabe de todo o assunto, dá o famoso branco, né? Quando a ansiedade aparece numa prova, então, quantas pessoas estudam para concurso durante anos? É incrível, né? Chega na hora da prova, além de todos os sintomas de somatização, simplesmente tem um blackout. Onde que estava tudo que eu estudei? Aí sai da prova, olha aquela pergunta. É muito legal, né? O que a gente faz com a gente, né, gente? Olha o poder da nossa cabeça. Então vamos lá. Joana de Ângeles. Amor, Imbatível Amor. Sugestão de leitura, porque é um livro de reflexão muito gostoso. O distúrbio de pânico está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes
imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transados. Predisposição. Olha que interessante essa informação de Joana de Ângeles. Então, não é uma lei do acaso. Não faz parte do meu tipo de temperamento apenas. É uma predisposição biológica. O nosso corpo, na junção perispírito-corpo, já nas primeiras horas de ligação do espírito ao corpo que vai se formar, começa a impor o condicionamento perispiritual que carrega. Isso são todos os tipos de patologia, inclusive aquelas que a gente não enxerga. Né? Agora que a gente entende que um transtorno de ansiedade machuca, dói, é limitador, pode paralisar a vida de uma pessoa. Tem gente que não sai do quarto, tem gente que não abre a porta de casa, passa meses e meses dentro do apartamento. E quando muito, toda a sujeira da casa, não consegue higienização. Entende-se que a ansiedade está impregnada nos genes desde o momento em que há o encontro entre o corpo físico e o corpo espiritual, sendo o resultado de desordens, de vidas passadas, e que foi aflorada nesta vida por algum gatilho. Algum gatilho. Muitas coisas dos nossos desatinos estão na dormência, estão lá, em latência. Só que tem coisas que afloram. Pode ser até uma mudança hormonal, pode ser um grande choque, um estresse agudo, uma situação que pegou a gente de surpresa, uma mudança de padrão, uma mudança de emprego, a viagem de um filho, alguma coisa. É às vezes o suficiente para fazer com que a gente entre numa prova de reencarnação. Então a ansiedade não é simplesmente um transtorno, é um resgate. Então não dá simplesmente para a gente só desacelerar a vida mental. A gente precisa descomplicá-la. A gente tem que trazer um pouco mais de sensibilidade e simplicidade na nossa vida. Aquele que tudo quer, nada tem. Lembra quando a vovó falava assim? Então as vivências negativas de outras reencarnações geram 3 tipos de situações bem características, né? As histórias de vítima, quando nós fomos vítimas, redundam em grande revolta. Vocês conhecem gente assim? Ó céus, ó vida, né? Ah, fulano é horroroso. A pessoa crítica. Nada está bom. Nada agrada. Ela pode estar na Disney, que ela está falando mal do Mickey Mouse. É um eterno insatisfeito. Mortes violentas geram pânico, geram trauma, né? Medos. Situações, muitas vezes, delirantes. Por quê? Porque a realidade não comporta com esses medos. Né? Veja que um medo muito comum entre as mulheres é o medo da violência sexual. Né? Por que será? Se a gente estudar o panorama de outras reencarnações, a violência sexual era quase uma coisa comum, quase comer arroz com feijão. Agora que a gente se escandaliza, mas há muito tempo, em 2003 que mudamos a lei no nosso país, em 2003 que foi mudada a lei que dizia o homem que estuprou e assumiu o dano e casar com a vítima, está tudo ok. Olha que legal. 2003. Grandes prejuízos aos outros, quando nós causamos, gera o quê? Os cobradores, né? Ação de presença. E o que é interessante, que a situação da ansiedade, estamos falando também de uma pessoa que vem com um grau de paranormalidade de efeito físico. O corpo dessa pessoa, por ação genética, passa a produzir mais ectoplasma do que ela consome para suas funções vitais. E ela passa, então, a gerar sensação de baixo para cima, gerando acúmulo de ectoplasma na região do gastro, para o cardíaco, para o laríngeo. A sensação é extremamente angustiante. É como se ela estivesse sufocando. Então ela precisa consumir esse ectoplasma de uma forma saudável.
ela precisa da caridade. Por isso que é muito comum a espiritualidade assim, vai trabalhar. Tem que melhorar a mediunidade. Não é porque ela é maravilhosa e tem uma mediunidade acima da média. Olha, está um espírito iluminado na minha frente. Não é isso. É porque no débito a gente cura ajudando. Se é um drama de consciência que tem ações literalmente associadas ao nosso padrão biológico, eu só vou reprogramar a minha memória celular criando novas memórias. Eu vou ter que mostrar para mim que eu sou capaz de fazer o bem desinteressadamente. Porque às vezes a gente faz quando o cinto aperta. Quando o problema aparece, a gente corre para a igreja. Vai tomar passe, acende uma dúzia de velas. E eu vou parar por aqui e eu vou falar bobagem. Olha só essa frase. Uma das causas, então, do caráter. Então, é o traço da personalidade que a gente arrasta. Nós não viramos anjinho porque desencarnamos, né? A gente tem o péssimo hábito de falar, nossa, minha amiga partiu. Ai, ela era tão querida. E a gente esquece que muitas coisas está para se corrigir. Não é para lembrar do mal, mas ela não virou anjo. Ela continua sendo ela. Então, o que acontece com o nosso traço do caráter? O egoísmo vaidoso, a falsa noção de importância. A pessoa, no íntimo, carrega a sensação de que, no fundo, as coisas dela são mais importantes que dos outros. Prazer só para ele. Eu tenho tantos exemplos. Eu estou me censurando. Eu só fico pensando assim, por que quando fazem para mim dói, e quando eu faço para o outro a mesma coisa, não é para ele ficar aborrecido? Essa é uma pergunta. Por que eu posso trair e eu não posso ser traída? Por que eu posso mentir e não podem mentir para mim? Por que eu posso ser grossa e não podem ser grosseiros comigo? Ixi, até me arrepia. Vamos lá, volta para o eixo, Yara. A vida não corresponde às expectativas da nossa vaidade. Porque a vida não é isso. Não é para nos mimar. Já foi a época. Lembra que a gente está se preparando para a regeneração? Entenda que isso é um grande passo na evolução coletiva da Terra, até no organismo Terra. Então, nós não estamos aqui para ser bajulados por Deus. Mas Ele está esperando que a gente seja um bom servo. Que a gente ajude a obra. E não ficar esperando lá que a gente seja atendido. Sensação de fracasso. Não tolera ser confrontado. Essa sensação de fracasso baixa a vibração. Entra nos transtornos. Entra na patologia mental. Muda o nível de consciência daquilo que está alojado na memória, no inconsciente. Atrai a atuação de presenças. Ele começa a ter efeitos físicos, enjoo, dor de cabeça, insônia, bruxismo, síndrome dos membros inquietos. Enfim, a gente vai fazer uma lista grande, né? Ou então, as situações do humor. Irritabilidade ao extremo. Você não pode fazer assim na pessoa que é capaz que ela dê uma mordida. Então, a raiva e a frustração passam a dominar o seu estado mental continuamente. Intuições negativas, né, que são sintomas psíquicos. A sensação de que algo ruim vai acontecer. Né? Quem que não foi deitar uma hora e falou assim, será que eu fechei a porta? Eu fechei. Não fechei. Já está na cama, tudo apagado. O cachorro já está no quarto. É que o cachorro dorme no meu quarto, tá? Não é o cachorro marido, não. Ectoplasma gera mais sensações físicas. Por que eu fiz esse desenho da curva? Porque ele gira, ele cronifica. Não é uma vez que isso acontece, vai acontecendo. Nos primeiros círculos, a gente não percebe a gravidade. Ele vai girando. Só que a gente não vai falar de uma semana, a gente vai falar às vezes de 1 ano, 10 anos, vários períodos da nossa reencarnação. E aí, quando ele vem realmente numa crise violenta, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu o que eu acumulei.
Aconteceu que meu corpo entrou em colapso pelo padrão mental que eu estava caminhando e não estava dando conta. Então, a ansiedade é uma inquietude da alma. O espírito está inquieto, está de alguma forma infeliz. Precisa refletir um pouco sobre a vida, parar um pouco, dar um tempo para si mesmo junto ao Cristo e aos mentores espirituais. O indivíduo fica sufocado pelas informações negativas e decisões que precisa enfrentar. É necessário, então, que o ansioso tenha um recolhimento, alguns minutos por dia, para falar com Jesus. Vigie seus pensamentos, suas atitudes. Vigie. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo. Ser espírito de luz é você entender que você vem de Deus e vai voltar para Ele um dia. Lindo, né? Somos nós. Simples. Não precisamos complicar mais a vida. Tira peso inútil. Abre as portas do porão. Solta. Tudo aquilo que não foi resolvido, um dia vai voltar para nós e vamos ter a chance de resolver novamente. As oportunidades voltam sim. A gente vai ter chance de pedir perdão e se perdoar. A gente vai ter a oportunidade de amar com outra desenvoltura, né? É um ciclo. Então, a ansiedade, que é essa inquietação do espírito, que por motivos profundos encontra-se em estado de tristeza e sobressalto, necessitando de algum tempo para que possa reequilibrar-se e reconectar-se com o que realmente é importante para ele. O que é realmente importante para ele, devendo primordialmente conectar-se com o alto, com Jesus. Não é crítica, né? Vocês podem falar assim, nossa, essa gordinha é debochada, porque olha só, a gente está tendo uma idolatria do corpo. São épocas, né? Lembra dos anos 60, quando veio a liberação da sexualidade? Veio a pílula, né? Dia 18 de agosto. Anticoncepcional. Então, dá um aval. Quer dizer, eu posso ser mais livre. Aí vieram as substâncias. A experiência, experimentar, vamos experimentar. Veio um impulso muito libertino. E aí, ao experimentar, não veio com informação. Então, foi uma abertura extremamente traumática. Hoje, a gente ainda vive algumas situações pela sequela dessa liberação tão sem controle. E hoje a gente também é mais reprimido de novo. Temos medo. Medo da consequência. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa reconexão. E aí a gente passa a cultuar o corpo. A gente passa a ter medo de envelhecer. A gente passa a perder o nosso status, ter medo de perder os nossos status. E ao invés da gente cuidar da alma, a gente cronifica esse medo corporal. Quando vai ver, a gente está escravo de uma coisa que domina a nossa vida todos os dias, acordamos pensando nela, mas não é o mais importante para a gente. Olha que louco. Estamos nos desgastando, causando um grande abalo e muitas vezes antecipando a nossa partida, consumindo o nosso fluido vital antes da hora, porque todos nós temos um planejamento de vitalidade. Temos sim um tempo na Terra planejado. Mas o que acontece é que a gente muitas vezes gasta isso pela forma que vivemos, que sentimos. Então, para encerrar, olha a Joana de Ângeles de novo. Só para encerrar, um pouquinho da paciência dos senhores. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular como vens aplicando os teus recursos e energias, sem um competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás
que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e conforta, reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos fechar os nossos olhos. E treinando juntos a nossa fé, fica mais fácil quando estivermos lá fora, no enfrentamento real da vida, lembrar do exercício que fizemos dentro das casas religiosas, dentro dos templos de meditação. Aqui é o estudo, lá fora é a prática. Então que o Pai nos alimente com o pão da vida. Que esses espíritos socorristas que atendem a todos, independente do que estejamos fazendo, possam estar ao nosso lado e que a gente possa sentir a sua presença benéfica, mudando as nossas atitudes, amolecendo o nosso caráter adoecido pelo orgulho, pelo falso moralismo, e entendendo a vida como uma diversidade que precisa florescer. Respirando profundamente, trazendo essa energia de cura aos nossos corpos, melhorando a nossa imunidade. Vamos agradecendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma linda noite a todos, bom descanso, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada.